música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Graça e paz. Amanhã nós temos nosso culto profético às 8h30 da noite pelo YouTube. Pastor Léo Paulino vai estar ministrando. No sábado, às 6h da tarde, lá na Granja Viana, nós vamos ter ministração aos jovens, presencialmente. No domingo, 1º de março, nós vamos ter culto ao Senhor, ceia do Senhor, às 10h da manhã, nas nossas congregações, e 18h também em algumas outras. Segunda-feira, eu acho que é a última aula de seitas e heresias, às 8h30 da noite, módulo 7. E terça-feira é uma mentoria ministerial. Creio que o tema vai ser a iniquidade
da igreja nos dias atuais. É voltado aos obreiros, pastores, alunos de curso de obreiro, para todos, é aberto a todos. Às 8h30 da noite vai ser ao vivo, tá bom? Também o Café com Deus ao vivo, às 8h30 na quarta-feira. Bem, eu vou deixar uma das mensagens que foram ditas nesse final de semana, e eu me lembrei desse texto, que é o seguinte, lá em Jerusalém, que representa o reino de Deus hoje, a igreja do Senhor, o reino de Deus aqui na terra. E em Jerusalém existiam 12 portas, e uma das portas chamava-se Porta da Prisão. Era o reino de Deus ali, Deus que reinava, e não se admitia uma coisa: quando a gente sai do mundo, é como a gente fosse liberto do pecado. Por outro lado, quando a gente entra em Jerusalém, na casa do Senhor, é possível que a gente cometa pecados, né? Não é carta branca de pecados que a gente tem quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente faz parte do reino de Deus, tá? Não há liberdade de carta branca para fazermos ou pecarmos. Tanto é que uma das portas de Jerusalém, que representa a casa de Deus, é a porta da prisão, né? Porque no reino de Deus não se admite o pecado, ela trava, ela prende a nossa vida, né? Então, para isso a gente tem que ser liberto, tá, gente? Está em Neemias 3:25, é o pátio da prisão, tá? Então, existe isso. Então, como é importante a gente estar na igreja, na reunião de célula ou reuniões menores, de grupos pequenos, no curso de obreiros, nos eventos diários, porque em João 8:32-36 diz: conhecer a Cristo não é conhecer o nome Cristo, é conhecer a palavra dele, tá? Conhecereis a verdade de Cristo, as verdades dele, e a verdade te libertará. Como a Bíblia é essencial, porque foi escrita pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, e ela tem o poder de nos libertar, mesmo sendo cristãos, porque sendo cristãos a gente pode ter muita prisão, muita prisão. E o que causou essas prisões dentro de nós? São pecados que a gente comete e precisamos ser libertos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma coisa prática que a gente pode fazer para sermos libertos: a oração da fé salvará o doente ou o preso, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Por isso, como é importante ter um momento na reunião, ou na tua casa, ou aproveite nas reuniões pequenas, se você puder reunir 2 a 2, confessai as vossas culpas uns aos outros. E alguém vai orar por você, e você vai orar por outra pessoa, e a pessoa vai orar para você, porque sem confissão, né, o teu advogado não tem como defender, tá? Mas quando a gente confessa, existe o perdão proveniente do nosso advogado, Jesus Cristo, e ele é o próprio juiz. A oração do justo pode muito em seus efeitos, tá? Então, gente, eu acho que seria uma boa prática hoje e de libertação. Então, para libertação, precisamos do quê? Confissão, tá? Deus abençoe vocês.